Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Paulo Vitor, sou professor de Geografia e nessa aula nós vamos falar sobre os fusos horários da Terra. Nela, a gente vai poder entender como funcionam esses fusos horários, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. E já para a gente começar, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são os fusos horários, né? Então, esses fusos horários, eles formam um sistema de padronização da hora global, certo? É a partir deles que nós podemos descobrir ou podemos saber que horas são simultaneamente aqui no Brasil, na Inglaterra, no Japão, na Austrália, certo? Então, os fusos horários padronizaram a hora globalmente. Mas aí você pode se perguntar, mas professor, como se chegou nessa padronização de horário? Bem, pessoal, essa padronização ela só foi estabelecida lá no ano de 1884 nos Estados Unidos, a partir de uma conferência realizada por astrônomos que fundamentou o sistema de convenções de hora, que nós popularmente conhecemos como fusos horários. E a partir deles se regulamentou as horas entre os países do mundo. Então, à medida em que as tecnologias foram avançando, principalmente os meios de transporte, né, que foram se acelerando, as mercadorias e pessoas começaram a passar a se locomover com uma velocidade muito maior, houve essa necessidade de que os países e as regiões elas se conectassem, né, elas fossem sintonizadas através da hora, visto que antigamente, né, antes dessa padronização, os países tinham suas horas próprias, digamos assim. Então era uma grande confusão e a convenção lá nos Estados Unidos de 1884, serviu para organizar e padronizar essas horas. Então, para a gente já começar a entender propriamente o que são os fusos horários. Nessa convenção, o meridiano de Greenwich foi escolhido para representar a hora zero e assim ajustar os fusos horários pela Terra. Ou seja, sempre que a gente falar em fusos horários, a gente vai relacionar aquele fuso ao meridiano de Greenwich, certo? Então, se eu falar que no Brasil nós temos menos 3 horas, eu vou falar que são menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que eu vou falar daqui a pouco como é isso. E o que é muito importante a gente saber, pessoal, é que a leste do meridiano de Greenwich, as horas estão adiantadas, enquanto a oeste desse meridiano, as horas estão atrasadas. Isso a gente vai ver daqui a pouco observando o mapa. Cada fuso horário representa uma hora adiantada ou atrasada em relação ao meridiano de Greenwich. Dessa forma, a Terra foi dividida em 24 faixas imaginárias iguais, e cada fuso da Terra corresponde a uma hora e o seu conjunto equivale às 24 horas do nosso dia. Mas professor, o que são esses 15 graus aí que o senhor colocou depois dos fusos horários? Pessoal, ainda lá na conferência de 1884, os astrônomos pegaram dois valores para elaborarem os fusos. O primeiro valor foi o da circunferência da Terra, que é de 360 graus. E o segundo foi a quantidade de horas em um dia, que são 24 horas. Essa divisão de 360 graus por 24 horas chegou ao resultado de 15 graus, o que representa dizer que uma hora é igual a 15 graus, que consequentemente também vai ser igual a um fuso horário, fechando assim esse conjunto de horas. Então, se vocês observarem esse mapa, que vocês encontram lá na página 88 do livro didático de vocês, nós vamos perceber que aí são todos os fusos horários da Terra. Neles nós podemos encontrar alguns exemplos, né? Ele vai trazer Brasília, Lima, Dakar, Nairobi, Tóquio, enfim. São lugares para que a gente possa se basear e entender um pouco desses horários. Então, ainda observando aqui o mapa e fazendo um rápido exercício, eu quero descobrir que horas são em Lima. Mas eu só tenho a hora de Brasília. Então eu vou fazer aquele exercício que eu falei. Eu vou ver quantos fusos horários tem de Brasília até Lima e vou tirar as horas necessárias para dar aquela hora, certo? Então digamos que em Brasília são 10 horas. Eu vou contar 2 fusos horários até Lima e vou retirar 2 horas. Já que eu estou indo para o oeste, e quando eu vou para o oeste, eu atraso horas, certo? Então, 10 menos
dois fusos horários, nós temos 8 horas lá em Lima. Então, para fixar algumas informações, nós temos aqui a primeira delas, em relação ao meridiano de Greenwich, ele vai ser a hora zero e a partir dele que nós teremos os demais fusos horários. Lembrando que, se eu vou no sentido leste do meu mapa, eu irei adiantar as horas. E se eu for no sentido oeste, eu vou atrasar as horas. Reforçando que sempre será em relação ao meridiano de Greenwich. Dessa forma eu tenho 12 horas a leste e 12 horas a oeste, formando assim o conjunto de 24 horas dos fusos horários. Em relação aos fusos horários do Brasil, a gente tem que, primeira informação, que o território brasileiro está totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, no hemisfério oeste. Isso quer dizer que todos os nossos fusos horários estão atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. O Brasil possui 4 fusos horários e o horário oficial de Brasília está 3 horas atrasada em relação ao meridiano de Greenwich. Observando o mapa, a gente vê esses 4 fusos horários. O primeiro deles está a menos 2 horas. O segundo, menos 3 horas. É nesse menos 3 horas que está o horário oficial de Brasília, como eu acabei de falar, e a maior parte do território brasileiro. Seguindo, lá da parte da região norte e centro-oeste, menos 4 horas. E por fim, com menos 5 horas, nós temos o Acre e parte do Amazonas. Vale lembrar, pessoal, que as Olimpíadas do Japão, que se encerraram há poucos dias, trouxeram perfeitamente como funciona esses fusos horários, na verdade, né? Enquanto uma partida de futebol, por exemplo, acontecia às 8 horas da noite lá em Tóquio, aqui no Brasil nós assistíamos essa mesma partida às 8 horas da manhã, o que mostra a padronização e organização desses fusos horários ao redor do mundo. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os fusos horários. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido sobre o assunto. Não deixem de fazer as atividades propostas e qualquer dúvida, falem com seu professor. Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.